Obrigada, Vanderlei. Bom, pessoal, oficialmente, né, muito bom dia para vocês, sejam muito bem-vindos, né, à nossa sala 1, que tem como os trabalhos relacionados ao tema Aventura no Contexto Escolar. O meu nome é Priscila Pinto, né, eu sou professora da UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte, né, e já tenho alguns trabalhos aí relacionados ao tema de um congresso, né, um congresso tão querido que a gente já vem que vem somando, né, com a área das práticas corporais de aventura, atividade de aventura, né, durante já algum tempo. Chegamos na 11ª edição, né, do Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura e o 5º Congresso Internacional de Atividade de Aventura. Na sala 1, né, na nossa sala, a gente terá 3 apresentações, né, de 3 trabalhos, que todos já foram testados, né? E só tem alguns pontos que eu gostaria de combinar com vocês, tá? A ordem da apresentação, né? Será aquela que foi divulgada, que vocês já têm. Primeiro, o trabalho intitulado Currículo Corrida de Orientação e Formação Docente, as possibilidades de aplicação da corrida de orientação na busca da integralidade. O segundo, ensino do esporte e orientação, materiais didáticos, interativos e aprendizagem declarada. E o terceiro, corrida de orientação, esporte e orientação, que percurso seguir? Um estudo de revisão. Então, são esses os 3 trabalhos. A gente já conferiu, né, os nomes, tudinho, certinho. Se tiver alguma coisa errada, a gente pede para que um dos autores envie um e-mail, né, para o congresso. A gente pode colocar no chat o e-mail do congresso para ajustar, né, para que o nome, tanto do trabalho quanto dos autores saiam certinhos, certo? Então, seguindo aqui, a gente também vai disponibilizar, né, o Vanderlei já colocou aí o link da lista de presença, tá, de vocês devem acessar e colocar lá. Outro ponto que a gente também queria que todos, quando estivessem na hora das apresentações, desligassem as câmeras e os microfones, né, deixar só a câmera ligada e o microfone de quem irá apresentar. Né, o tempo de apresentação são 10 minutos, né, para cada um. A gente pode combinar o seguinte: quando faltar, eu ligo o cronômetro, né? Quando faltar 2 minutos, eu abro minha câmera e faço um sinal. Pode ser assim? É que quem está com a tela compartilhada não vê a sua câmera daí. Tá, eu vou tentar controlar. Se passa muito, então aí eu interfiro, tá? Porque às vezes é chato, né? Entrar no meio da fala, mas às vezes é preciso para manter a organização. Né? Então, quando tiver faltando 2 minutos, mais ou menos, e se eu ver se ainda falta muito, né? Então aí eu faço uma interferência. Tá? Eu acho que são essas as informações iniciais. Gil, por gentileza, você pode desligar Eu tô aqui xingando meus filhos, eles foram jogar joguinho, tá com algum vírus. Flávia, eu mandei para você a apresentação da Camila, se você puder projetar para mim no seu WhatsApp. Tá bom, tá bom. Deixa eu só abrir o pronto, WhatsApp na internet. fica melhor, então, se a Flávia apresentar. Senão, a gente pode apresentar, que a gente também fez o teste aqui, Gil. Ah, beleza. Pronto. Então, Flávia, você pode apresentar o seu? Sim, vou Certo? projetar Fica à aqui. vontade, eu vou organizar aqui o tempo. Tá aparecendo? Sim, tá tudo ok. Posso começar? Pode, fica à vontade. Então, bom dia. Eu me chamo Flávia Heloísa da Silva, estou aqui representando o IFPR Cascavel e o GEL, né, Juliana? Escrevi esse trabalho junto com o professor Dimitri, o Pereira, e com a Mércia Freire Rocha Cordeiro Machado, eu tenho que pausar para falar o nome dela, que é muito comprido, que está representando aqui o IFPR Curitiba, enquanto que o Dimitri o Senac Jundiaí. O nome do texto é Currículo, Corrida de Orientação e Formação Docente.
e a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades e aplicação da corrida de orientação em busca da integralidade, tendo em vista o estudo de um texto específico. Eu já peço desculpa porque eu falo muito rápido normalmente, né? E aqui, como o tempo é muito curto, então vai ficar um pouco mais acelerado ainda. E o professor Juliano já tinha me corrigido quanto à utilização do termo corrida de orientação para trocar para esporte de orientação, mas esse texto eu tinha escrito antes de encontrar o professor Juliano. Então, o objetivo desse trabalho é realizar uma discussão acerca do trabalho do Marco Silva, apontando os aspectos interdisciplinaridades e a prática pedagógica que ele fez quanto à corrida de orientação no texto dele, quanto estratégia educacional. Mas por que eu coloquei o termo currículo da educação tecnológica? Porque, assim, quando a gente fala de uma educação de qualidade, de uma educação que diz que tem que ter e ser de acesso universal para todos os brasileiros, aquela que tem que ficar disponível, quando você encontra autores como Libani, o Saviani, que falam da formação curricular, e autores como o Frigoto e a Marise Ramos, que falam do currículo na educação tecnológica, você vê, e a Caldart na educação do campo, você vê que o currículo ele tem uma característica bem específica, que ele é embasado em alguns pilares, e esses são a interdisciplinaridade, a integração entre a teoria e a prática, e o núcleo específico e o núcleo comum. Então, quando a gente tem essa integração entre os componentes que formam a estrutura curricular, a gente passa para o aluno, eles têm a percepção de um conteúdo totalitário, de um conteúdo que ele está integralizado, numa perspectiva de totalidade de um único assunto. Então, ele consegue ver por vários ângulos o mesmo conteúdo. Isso possibilita uma formação mais ampla, que a gente chama na educação profissional de formação omnilateral, que busca uma formação global do sujeito para que ele possa ser um sujeito atuante e crítico na sociedade. Então, para que você consiga que esse aluno ele tenha uma visão que ele vai além da visão curricular acadêmica, os assuntos eles devem ser tratados numa perspectiva de correlação, de interdisciplinaridade. Porque se eles estiverem fechados nos seus segmentos, ele vai continuar com a compartimentalização, né? E assim vai dificultar essa visão de totalidade do assunto. E aí, no caso, o esporte de orientação, ele é uma prática bem interessante para tentar integrar esse currículo, porque ele, na sua prática, você consegue visualizar uma conversa entre as unidades acadêmicas, as unidades curriculares de educação física e de geografia, principalmente, mas a gente consegue também ver esse diálogo entre as disciplinas de história, de matemática, biologia, desculpa, de filosofia, enfim, você consegue ver esse diálogo bem próximo com várias disciplinas que possibilita, então, essa conversa mais aproximada. Então, quando a gente está falando de buscar um currículo que ele fique claro ao aluno que o assunto ele perpassa por outros componentes e não fique restrito à educação física, a gente está falando de usar uma atividade que ela não tem um fim em si mesma, né? Ela vai gerar um aprendizado que é também humano e não só acadêmico. Só que o problema é que a gente esbarra em um processo formativo, né? Porque, assim, os esportes de aventura, as práticas corporais de aventura, eles entraram na BNCC recentemente. Então, nem todos os professores possuem uma formação inicial para prática, uma prática realmente válida da corrida, do esporte de aventura, das práticas de aventuras, e aqui no caso desse texto do esporte de orientação, e a formação continuada, geralmente ela é uma formação que o professor busca que ele é imediatista, né? Porque ele quer utilizar um conteúdo na sala de aula, então ele vai para formações um pouco mais curtas, para que dê uma visão inicial, para que ele consiga trabalhar esse conteúdo num curto espaço de tempo, para que ele tenha o conhecimento prévio, pelo menos inicial, para que ele consiga abraçar esse conteúdo, já que a BNCC entrou em 2017 e a partir dos anos seguintes já era possível trabalhar numa estrutura curricular, numa ementa, colocar esse conteúdo de uma forma mais abrangente, esse conteúdo, mas nem todos os professores tinham essa formação. Então, a gente vê assim, a busca por formação inicial e continuada, mas que essa busca tem que ser um pouco mais sólida.
que é o que, né, a gente está buscando aqui. E a metodologia, então, para esse trabalho, foi utilizado o método hermenêutico de Gadamer, ou não sei como é que se pronuncia esse nome. Esse método, ele é explicativo e ele é interpretativo. Então, nós pegamos o texto, esporte de orientação, conceituação, resumo histórico e proposta pedagógica interdisciplinar, do Marcos Silva, que ele é um texto bem antigo, de 2011, para ver aí a percepção do Marcos quanto à prática como componente da educação física em 2011, e para a gente dar uma analisada nesse texto. E aí, como é um texto que é de interpretação, nós fizemos algumas perguntas para ver se a gente encontrava essa resposta e essa análise do autor no texto. E as perguntas foram as seguintes: a corrida de orientação tem caráter interdisciplinar? A proposta apresentada é interdisciplinar e a corrida de orientação é capaz de promover a educação tecnológica. Na primeira assertiva, assim, na primeira asserção, a gente vê uma resposta positiva do autor, que ele consegue ver o caráter interdisciplinar, inclusive é um texto que eu utilizei quando eu estava escrevendo mestrado, e eu percebo que nos textos que eu leio, outros autores também se embasam nessa primeira visão que o Marcos teve da corrida de orientação, porque foi uma prática pedagógica bem interessante que ele aplicou. Então, ele percebe que teve esse diálogo entre as disciplinas, então entende o caráter disciplinar do esporte de orientação. Contudo, a proposta que ele apresentou, ele não viu como interdisciplinar, de acordo com as percepções dele de interdisciplinaridade, porque ele entende que, embora haja o diálogo entre as disciplinas, ele trabalhou sozinho, e então ele não teve essa conversa com os outros professores, então ele entende que fica falha, já que ele não tem a detenção do conhecimento total dos outros componentes curriculares para promover uma abrangência suficiente para conseguir transpassar para os alunos essa conversa de maneira interessante, mais aprofundada, né? Então, assim, ele ficou ele teve essa prática, mas ele ficou restrito à educação física. E a terceira assertiva é: se a corrida de orientação é capaz de promover a educação tecnológica, ele entende que sim, dependendo de como ela é trabalhada e do conhecimento do professor e da organização curricular. Já que um dos pilares, então, é a interdisciplinaridade, e ele não conseguiu entender que essa prática foi em si interdisciplinar porque ele não tinha a ajuda dos outros professores, dos outros componentes curriculares, então ele entende que essa é uma prática que é capaz de promover a educação tecnológica, contudo depende muito de como ela é abordada e da organização curricular para essa prática. Então, a gente vê que o esporte de orientação, ele é um conteúdo que ele é capaz de promover um debate interessante entre os componentes e promover essa articulação. O texto do Marcos, e tantos outros, são capazes de mostrar que essa prática, ela não tem um fim em si mesma, então ela vai além da prática corporal, de um conteúdo que ela fica restrito à educação física, mas ele se questiona essa interdisciplinaridade, e ele fala que essa inserção das outras disciplinas e essa conversa entre a organização curricular, ela é fundamental para que essa prática seja realmente utilizada como um currículo realmente integrador. Se ele ficar restrito à educação física e o professor tendo que acessar os outros conhecimentos, ele não entende que essa prática é interdisciplinar. Então, eu vou deixar, desculpa, eu falei muito rápido, mas porque é muita coisa. E eu deixo para vocês, então, as referências utilizadas aqui no texto em si, e fico à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigada, Flávia, pela apresentação e por cumprir o tempo, né? Vamos deixar as perguntas para o final, tá? Após a apresentação. Você vai compartilhar a apresentação da Camila? Estou aqui, só um pouquinho. Certo. Flávia, você apresentou no exato 9 minutos e 31 segundos. Nem precisou da minha interferência. Gente, enquanto a Flávia compartilha,
Eu vou fazendo uns prints, se vocês autorizarem, né, a divulgação no Instagram do CBA. Pode ser, né, Flávia? Certo. No final a gente tira uma foto, né? Todo mundo, um print. Todo mundo abre as câmeras e a gente registra, né, nossa presença. Tá aí, tá quase. O computador resolveu pensar. Tá vendo, Flávia? A gente estava falando exatamente isso antes de iniciar. Acontece. Se não, Flávia, eu posso compartilhar. Ah, vai dar certo. Vai dar certo. Oh, que maravilha. Pessoal, bom dia, né? A Camila, que é uma bolsista, vai fazer a apresentação, um trabalho, né, muito legal aí, em cima de algumas coisas que a gente tem feito a partir da Escola de Aventuras, nessa relação teoria e prática, sempre pensando novas categorias analíticas e novos métodos para ensinar aventura, principalmente nos anos iniciais do fundamental, que não está previsto na BNCC, mas várias realidades já estão implementando, né? Camila, boa apresentação. Obrigada, bom dia. O nosso trabalho é intitulado como Ensino do Esporte e Orientação, Materiais Didáticos Interativos e Aprendizagem Declarada. Os autores são a professora Eli Faria Ferreira Risso, eu, Camila dos Santos Silva, William Fernando Garcia e o Juliano Gomes de Assis Pimentel. Nós somos do Grupo de Estudos do Lazer GEL da Universidade Estadual de Maringá, UEM. O objetivo do trabalho foi apresentar os métodos utilizados pela Escola de Aventuras e seus resultados mais expressivos, bem como a crítica a seus limites no ensino de esporte e orientação para crianças no contexto escolar. Microaventuras. É um nome fantasia dado ao procedimento metodológico que combina a lógica interna de uma ou mais prática corporal de aventura com a recreação, no sentido de proporcionarmos a apropriação do esporte e orientação, a partir de uma iniciação lúdica, segura e de baixo custo. Isso não implica em negação da técnica, mas em saber seduzir no formato de jogos e brincadeiras os e as aprendizes para que tenham experiências de sucesso, a partir de sua zona de desenvolvimento real, rumo ao conteúdo que ainda não dominam. A aprendizagem declarada é o nosso modelo comunicativo de avaliação em relação ao que a criança efetivamente diz, ou representa ter aprendido na aprendizagem cruzada, incluindo a técnica do esporte e orientação. Para tanto, no diálogo com as múltiplas linguagens, pensamos em variadas formas desses escolares registrarem e expressarem seus progressos. A aprendizagem cruzada é o nosso fazer escolar multidisciplinar, no qual projetamos uma síntese em relação à aprendizagem baseada na resolução de problemas e o tema gerador, presente no método Paulo Freire. Aí aqui nós temos 3 imagens, né, dos alunos declarando sua aprendizagem através de brincadeiras, jogos e atividades. O método foi estudo de caso da Escola de Aventura do Colégio de Aprendizagem Pedagógica da UEM, categorias aprendizagem cruzada, microaventuras e aprendizagem declarada. Operava até março de 2020 com 75 crianças, do 1º ao 4º ano. Empiria. Março de 2019 a março de 2020, com referência a materiais didáticos interativos digitais, produzidos com mais regularidade no período da pandemia de Covid-19. Os resultados são um álbum de figurinhas que aprimora o trabalho pedagógico de forma multidisciplinar, empregando as tecnologias da informação e comunicação e outras inovações. Faculta a imaginação e interesses manuais do lazer, sendo uma forma de aprendizagem declarada. Foi elaborado na plataforma digital de design gráfico Canva
E é uma sequência didática metodológica de alguns conteúdos do esporte e orientação. São 7 aulas no álbum de figurinha, relacionando escrita e imagens. Aí aqui a gente tem uma imagem da capa, né, do álbum, sendo ali com o emblema da Escola de Aventuras e do Esporte e Orientação. Ali tem um espacinho para o aluno colocar seu nome e sua série. Lembrando que esse álbum ele foi confeccionado agora durante o período de pandemia, tá? Pode passar. Aí aqui eu coloquei a aula 1. Volta um pouquinho, obrigada. Eu coloquei a aula 1 como exemplo, né, para vocês terem uma noção de como é o álbum. Então, ali tem uma perguntinha sobre o que é o esporte e orientação, e o aluno vai estar registrando embaixo o que ele sabe sobre esse esporte, e ali no espacinho 1, ele vai estar colando a figurinha respectiva, que também tem presente no álbum da aula 1. Aí, essas fotos eu tirei com o meu sobrinho, né, porque foi durante o período de pandemia, então nós não tivemos como estar aplicando presencialmente para os alunos. E lembrando que esse álbum foi feito para alunos do 4º ano, né? E como está em pandemia, a gente não pôde estar aplicando presencialmente. Por isso que essas fotos eu estou de máscara e estou com meu sobrinho. E ali ele está confeccionando, está fazendo o albinho ali de figurinhas. E aí são 7 aulas, né? Como eu já disse. E pode passar. As considerações finais. Microaventuras, materiais didáticos interativos digitais, aprendizagem cruzada e aprendizagem declarada são meios para que o esporte e orientação seja apropriado. Faça a diferença e contribua para que as crianças se desenvolvam omnilateralmente, no contato mais elaborado com o tempo e espaço simples. Projeto Escola de Aventuras tem assegurado que os alunos expressem a sua compreensão, seus entendimentos e a significância da atividade de aventura experienciada rumo a uma aprendizagem significativa. Reflete a possibilidade da universidade pública se tornar necessária às demandas reais e concretas, no contexto de um país desigual, inclusive no acesso ao lazer e ao conhecimento, e colocado em condição de subdesenvolvimento. Tecnologia que apresentamos marca nosso esforço no ensino multidisciplinar do esporte e orientação, no contexto do Fundamental 1. Obrigada. Aí ali nós temos o símbolo do GEL, da Escola de Aventuras, né? Fundação Araucária. E é isso. Obrigada. Obrigada, Camila, pela apresentação. Parabéns. E agora podemos ir para o terceiro. Marcelo que irá apresentar, não é isso? E em seguida a gente abre para o debate. Chegou a apresentação para vocês? Sim. Fique à vontade, Marcelo, para iniciar. Tá ok. Então, bom dia a todos e a todas. O trabalho intitulado Corrida de Orientação, Esporte, Orientação e Orientação, que percurso seguir? Um estudo de revisão. É um trabalho que tem como diálogo, né, como ponto de partida, a dissertação da Fernanda Leocádio Bittencourt Sombra, e conta com a colaboração da professora Cássia Marques Cândido, professor Cássio Martins, e a minha contribuição como orientador. Esse trabalho, ele surge, na verdade, de uma primeira aproximação que Fernanda faz de algumas práticas de formação, junto com a professora Cássia, no IFRJ do campus de Resende. E aí, ao dialogar, né, com o campo de estudos do mestrado profissional em ensino de ciência da saúde e meio ambiente, a Fernanda começou a se deparar com uma série de terminologias e isso nos chamou a atenção, né? Óbvio que ligado a essa cultura corporal de movimento. Então, a gente decidiu trazer esse estudo para poder tentar problematizar essas questões, né, que emergem dessa indefinição
não que isso seja ruim, né, mas como uma tentativa de compreender o modo, né, e o uso dessas práticas. Então, o objetivo, investigar as noções, terminologias vinculadas à corrida de orientação, esporte, orientação e orientação, bem como suas especificidades e o modo como são utilizadas. Nós utilizamos a revisão integrativa da literatura no intuito de problematizar e identificar as lacunas referentes a essa cultura corporal de movimento. Então, é importante esclarecer que essas terminologias elas também foram utilizadas como descritores na pesquisa, né? A metodologia, então, é composta por essas etapas. A etapa 1, o estabelecimento da pergunta norteadora, conforme vocês verão posteriormente. A produção de dados a partir de 4 bases de dados, que a gente também vai explicitar no segundo momento. A criação de uma planilha oriunda dessa produção e, posteriormente, a análise do trabalho e a apresentação e discussão dos resultados, produzindo uma síntese desse conhecimento. A questão norteadora, então, vem muito próximo daquilo que a gente já mencionou, né? Quais as práticas fundamentam as terminologias esporte de orientação, corrida de orientação e orientação, porque isso nos causava uma série de dúvidas, né? Até que ponto essas terminologias elas são utilizadas como sinônimos, ou se há uma definição e uma prática definida para cada uma delas. As bases utilizadas foram o banco de dados, né, banco de teses e dissertações da CAPES, a Cielo, Lilacs e os anais do Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura, por entendermos que é um evento significativo na área da aventura. Então, com relação ao banco de dados, né, da CAPES, quando nós jogamos o termo orientação, 13 trabalhos vieram à tona, sendo que 6 foram descartados por trabalhar com uma outra perspectiva de orientação que não diz respeito ao estudo que estávamos realizando. Quando jogamos corridas de orientação, 4 trabalhos foram encontrados, sendo que a dissertação de Murray ela foi descartada porque a gente não conseguiu acessá-la. Os trabalhos de Frank e Silva já haviam sido encontrados quando a gente jogou o termo orientação. O termo esporte de orientação, nós encontramos 5 trabalhos, sendo que 2 foram descartados porque também não dialogavam com a temática do trabalho, e 2 trabalhos eles também já haviam sido encontrados, identificados no termo orientação. E a dissertação de Valeriano, ela também não estava na íntegra, então a gente também não teve acesso. Quando nós jogamos na base de dados do Cielo e Lilacs, e aí é um aspecto interessante a gente ressaltar, que a cada base de dados, né, a gente deu um tratamento diferenciado, porque no Cielo e na Lilacs, ao utilizar o operador booleano, né, a gente conseguiu acoplar ao termo educação física. Então, esporte de orientação e educação física, corrida de orientação e educação física, orientação e educação física, o que não foi permitido no portal. Então, a gente deu tratamentos diferenciados nessa busca. O esporte de orientação e educação física, 27 resultados foram encontrados e foram descartados porque não dialogavam com as nossas discussões. Corrida de orientação e educação física, não obtivemos resultados, e orientação e educação física, 75 resultados, trabalhos foram encontrados, né, mas também foram descartados porque o termo orientação era utilizado com outro escopo. No Lilacs, da mesma forma que no Cielo, a gente utilizou o operador booleano, e encontramos em esporte de orientação e educação física 9 trabalhos, mas somente um artigo, né, estabelecia o diálogo com o nosso estudo. Corrida de orientação e educação física, 5 estudos foram encontrados, mas foram descartados também, porque não dialogavam com a cultura corporal de movimento, né, aqui estudada. A orientação e educação física, 164 trabalhos foram encontrados, no entanto, 163 descartados, e permaneceu apenas um estudo que também já havia sido encontrado em esporte de orientação e educação física. Quando nós adentramos, né, na análise ou na produção de dados do CBA, por
termos os anais, né, em PDF, nós optamos em utilizar o Ctrl F e jogar o termo orientação, porque daí qualquer termo que viesse articulado, a orientação apareceria, né? Então, foi uma estratégia adotada especificamente para essa base, né, de produção, porque ela nos oferecia essa possibilidade de conseguir fazer o mapeamento de tudo que aparecesse interligado à orientação. No primeiro, no segundo e terceiro, nós não identificamos produções com essa temática. No quarto, nós identificamos apenas resumos e a nossa intenção era trabalhar com resumos, com trabalhos completos, né? No quinto CBA, 4 trabalhos foram encontrados. Os autores, vocês posteriormente vão ter acesso na planilha que a gente vai colocar. No sexto CBA, apenas um trabalho foi encontrado, Dimitri. O sétimo CBA, 2 artigos foram encontrados. No oitavo, mais 2 artigos apareceram. E no 10º CBA, 3 artigos foram encontrados. Então, no portal da CAPES, a gente nós obtivemos, né, 8 trabalhos. No CBA, nós chegamos a 12 trabalhos selecionados e no LILACS, 1 artigo. Então, participaram, né, desse estudo 21 artigos. E aí, então, a gente passa a dialogar com essas temáticas, e aí um aspecto que nos surge, né, foi um trabalho de Silva, que menciona, já até mencionado aí pelo primeiro trabalho, pela Flávia, né, o termo corrida de orientação. E aí, então, ele traz uma recomendação da Confederação Brasileira de Orientação, dizendo que o termo corrida ele é restritivo. Percebam, nós não estamos aqui preocupados e nem estamos defendendo um termo ou outro, a gente está trazendo aquilo que nós encontramos, né? Então, o termo restritivo, né, é considerado porque a orientação ela pode ser feita tanto correndo quanto caminhando, né? Então, ao ser utilizado, ela restringe um pouco. E aí, mais uma vez, Silva traz um outro comentário, né? Para evitar mal-entendidos, a Confederação Brasileira de Orientação estabeleceu a utilização do termo orientação, iniciada com letra maiúscula, como sendo o mais adequado para nomear esse esporte em língua portuguesa. Particularmente, a gente não se aproxima, né, vocês vão ver ao longo do trabalho, dessa orientação, né, dessa perspectiva colocada pela Confederação Brasileira de Orientação, e aí, especificamente, a gente vai dizer por quê mais para o final do trabalho. Percebam que Scopel, Pimentel e Stari Bravo também salientam, né, a utilização de 3 vertentes, a competitiva, ambiental e pedagógica, e o que nos chama a atenção é que, na verdade, a gente vê aqui não 3 vertentes, mas 2 vertentes, né? Porque a gente entende que a ambiental ela também é pedagógica. Então, seriam aí a competitiva e a pedagógica. Então, a gente já começa a perceber a potência, né, da orientação e de uma especificidade que foge a essa terminologia do esporte e orientação que é utilizada por elas. A gente entende que o esporte, ele, de certa forma, ele também restringe porque ele trabalha com algumas características e que a escola, ela ultrapassa essas características da denominação esportiva. Santos, Mendes e Alves aborda a orientação, né, e trabalha com caminhada ou corrida como uma possibilidade de prática, né? E aí, ao trazer essa questão, elas se aproximam já de uma menção da escola, que é a nossa intenção nesse estudo, né? Ao fazer esta abordagem, Santos, Mendes e Alves trazem uma reflexão que nós também consideramos relevante. O termo corrida de orientação seria o mais adequado para o espaço escolar? Uma vez que o praticante pode fazê-lo correndo, caminhando, utilizando cadeira de rodas, bicicletas, enfim. E aí, a gente passa a um outro espaço, né, da nossa pesquisa, que é a que nos levou a esse enfrentamento, que valorizar as práticas ordinárias, ou seja, as práticas singulares e aquelas que acontecem no chão da escola. E aí um texto do Dimitri, muito interessante, quando ele faz algumas discussões a partir de um texto
que ele dialoga com a Arca de Noé, né, uma questão metafórica, óbvio, e discute a questão da Polinésia. Então, ele trabalha com a orientação não no sentido de esporte, né, não no sentido de corrida, mas a orientação na perspectiva da descoberta, que é o que nos interessa, porque a gente vai aproximar a noção de orientação de um termo cunhado por Michel de Certeau, que são as práticas, né? Por quê? Porque prática vem ser aquilo que é decisivo para a identidade de um usuário ou de um grupo. Portanto, a gente entende que a orientação ela é fruto da cultura. Por ser fruto da cultura, e aí entendendo a escola como espaço múltiplo, né? Um espaço-tempo que explode numa particularidade, dependendo de cada escola em que ela é praticada, nós entendemos que reduzi-la ao esporte ou à corrida retira as experiências, ou as múltiplas experiências possíveis no chão da escola. Então, para finalizar, a gente teceu, né, 3 considerações, aqui são algumas práticas realizadas na escola da Fernanda, especificamente. A primeira consideração é que, apesar de diversos autores optarem pela nomenclatura e orientação, por ser a sugerida pela Confederação Brasileira de Orientação, as práticas propostas, né, desenvolvidas por eles, extrapolam a padronização de uma confederação que, obviamente, por sê-la ligada ao esporte, a reduz a determinadas características e modos de fazer. Ficou evidente a despreocupação em fazer uma opção por uma única terminologia, uma vez que os autores, apesar de, por exemplo, no título colocar orientação ou esporte orientação, dentro do seu texto utilizavam as 3 terminologias como sinônimos. Por fim, percebemos a potência das práticas de orientação enquanto elemento educativo para a escola, visto que os estudos apresentaram em suas ações a preocupação em proporcionar experiências, contribuindo na construção do conhecimento. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado por esse espaço, né, para a gente aí ampliar o diálogo, né, com vocês. A gente que agradece, Marcelo, parabéns aí pelo trabalho realizado por vocês. Pessoal, não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Que já está aí no chat. Tem algumas perguntas já no chat, e vamos abrir agora para as questões. Os 3 trabalhos já foram apresentados. Fiquem à vontade agora, né, para ligar as câmeras. Já tem uma pergunta do Juliano, né? Quem quiser fazer perguntas, pode levantar, clicar aqui nessa mãozinha, né? E aí a gente vai seguindo a ordem, tudo bem? Juliano, você quer fazer a pergunta à Flávia ou eu leio a sua pergunta? Eu acho que... Não, eu li ali, posso responder? Já, é que eu tinha lido já a pergunta. O professor Juliano precisou sair, porque ele tem apresentação numa outra sala, tá? Isso, eu vi agora, obrigada. Então, nas pesquisas que eu realizei, eu utilizei bastante, o que mais tive acesso foram os cadernos da Federação Portuguesa de Orientação, né? E daí eu percebi que tem bastante material para ensino fundamental, principalmente Fundamental 1, de iniciação, a prática mesmo, mas tem menos para ensino médio. Então, eu percebo assim que como se fosse uma crescente a quantidade uma decrescente, na verdade, a quantidade de trabalhos para o ensino fundamental, se dirigindo aos anos finais do ensino médio, por exemplo, com uma quantidade menor de trabalhos. Aqui, no caso, quando eu fiz as minhas pesquisas, como eu já tinha perguntado e feito o mapeamento das salas que eu ia trabalhar essa atividade com os alunos, e eu tinha percebido que eles não tinham tido contato, a grande maioria não tinha tido contato com essa atividade, então eu peguei os exemplos mais iniciais, de anos finais do ensino fundamental, para trabalhar com o ensino médio, para que eu pudesse, então, ter um princípio de continuidade, de progressividade com o conteúdo. Então, eu peguei conteúdos do ciclo de ensino anterior.
mas eu percebi que tem mais trabalhos para ensino fundamental, voltados, direcionados para o ensino fundamental do que para o ensino médio. E eu acho que é isso. Eu queria ver até com o professor que apresentou o Marcelo agora, então, assim, o meu trabalho foi um dos que estava citado lá. E, assim, no meu texto foi um dos que realmente eu utilizei, eu acho que as 3 nomenclaturas para definir a mesma coisa. Porque, no caso, eu pensei, assim, que o termo estava ficando muito repetitivo, então eu falei assim, como eu vou explicar isso para os alunos? E com isso, para eles, vai ficar claro que não importa ele correr ou ele pode andar, que a prática ela tem que ser assim. Então, assim, a explicação foi feita mais na prática do que no conteúdo teórico foi utilizado. Eu acredito que os 3 termos, agora nem lembro, porque eu nunca mais quis abrir aquele trabalho. A gente, quando termina o mestrado, você não quer nem olhar mais o texto. Então, eu não sei. Eu só sei que eu tenho certeza que eu escrevi mais de um e, com certeza, a corrida de orientação está até hoje nos meus textos, porque hoje foi a primeira frase que eu falei, foi, olha, vamos mudar aqui a corrida de orientação? A gente pode conversar, Priscila? Pode, a ideia é a gente abrir para o diálogo, né? Pode ficar à vontade, Marcelo. Então, Flávia, eu acho que assim, esse trabalho ele surge justamente desse incômodo, né? Porque a gente vai lendo os trabalhos e a gente vai vendo que as terminologias elas estão sendo utilizadas como sinônimos. E então, assim, a gente não tem intenção, nesse momento, de fazer nenhum tipo de objeção a uma ou outra. Por isso que a gente traz o termo práticas de orientação, que é o que a gente vai usar na dissertação da Fernanda, porque as práticas, elas têm essa característica, né, por isso que a gente está trazendo o Sertor, de uma produção que é singular, de determinado grupo, né, com as suas características, e aí a gente, na verdade, buscou uma saída. Para não fazer esse enfrentamento, a gente acho que buscou uma via, né, para não tensionar, e, ao mesmo tempo, tentar fazer fundamentando, né, mostrar que a nossa intenção não é trabalhar na perspectiva do esporte. Pelo contrário, o que a gente acha que é interessante, porque a gente vai se aproximar, por exemplo, do La Roça, da terminologia, da noção, né, de experiência, porque a experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos faz diferente. Então, se a gente vai, que é uma outra questão que a gente também está tentando fazer, que é a aproximação com os anos iniciais, quer dizer, os anos iniciais não é intenção da escola, por exemplo, trabalhar com esporte, que trabalha com categorização, com tipologia, com maneira como ele tem que ser desenvolvida, pelo contrário, né? Então, tudo que foi dito pelo trabalho aí da Camila, né? Porque nos anos iniciais a gente propõe muito mais, são as experiências, né? E eu acho que as práticas dão conta disso, de você oferecer a experiência da aventura, né? Do deslize, da incerteza. Eu acho que é isso que os nossos alunos perderam um pouco, né? Se a gente for pensar, não que a gente esteja aqui fazendo um movimento de, digamos assim, de saudosismo, mas eu acho que a gente perdeu essas experiências que nós tínhamos, por exemplo, quando crianças, andar de carrinho de rolimã, né, de subir na árvore, de pular o muro, e isso tudo estava ligado com a altura, né, com a vertigem, e eu acho que as práticas de aventura nos anos iniciais, elas teriam, então, essa conotação de ampliar essas experiências dos nossos alunos. Então, é um pouco isso, Flávia. E, assim, fica tranquilo, que eu acho que eu também concordo com você. A gente tem vontade de retornar a mestrado, a dissertação de mestrado, até de doutorado, porque a gente não concorda mais com uma série de coisas que foram postas, até porque é isso, né? A construção do conhecimento é dessa forma. Só que a gente não tem como ficar voltando lá e alterando sempre, não dá. Sim, não, e a ideia era justamente meio que ficar no meio termo, para mim, porque tanto que a gente entende que os adolescentes são mais competitivos, e eles entendem, assim, um pouco mais da necessidade de ter uma atividade que estimulem eles a dar o seu melhor, mas também eu não encontrei muito material pedagógico, didático, voltado para o ensino médio que me auxiliasse nesse caso. Como eu não era orientista, eu utilizei os materiais meio que adaptados do ensino fundamental para isso. E
E o meu apoio de ajuda para entender um pouco mais as coisas que eu não estava entendendo nos materiais era um cara do Exército, que é claro que, né, esportivista. Então, ficou assim uma ponte, por isso que eu trouxe meio que nem sem assim, pensar muito no termo em si, tá? Isso aqui vai dar uma controvérsia do texto, de eu utilizar orientação ou tal, porque eu fui direto na corrida de orientação, porque, né, era o que é assim que se faz, é assim, tal. E daí, nos textos que eu estava tendo, também buscava, trazia várias coisas de corrida de orientação, então foi assim. Não, mas assim, a ideia foi passada e tá lá, então, assim, vamos daqui para frente, porque o inicial era fazer com que eles participassem e a proposta que foi feita deu certo. Então, é isso aí. Que bom, obrigada, Flávia, Marcelo, né? Sempre bom esse diálogo, né? E que bom que a Flávia consegue perceber, né? A gente precisa sempre fazer essa autorreflexão, porque o conhecimento avança, né? E se aí lá atrás a gente escreveu uma outra nomenclatura, enfim, que nessa área, né, existe N nomenclatura, né? A gente também pode refletir sobre isso. É sinal que a gente também conseguiu evoluir, né, com o avanço do conhecimento do que está sendo estudado, né, não é como uma crítica, né, o conhecimento é isso, né, ele acaba sendo adaptado e transformado, né, de acordo com o avanço das questões sociais. Pessoal, alguém tem perguntas? Se não tiver, eu tenho uma aqui para cada um. Bom, eu queria saber quais foram aí os maiores desafios e quais foram as facilidades que vocês, que tanto a Flávia, Marcelo, a Camila encontraram no desenvolvimento do trabalho de vocês. Pode seguir, né, pela ordem de apresentação, a Flávia, Camila e Marcelo. Tá. Dificuldade, eu acho que maior mesmo foi de encontrar, claro, materiais destinados ao público que eu queria trabalhar. Eu acredito que, primeiro, a minha postura pedagógica, porque, querendo ou não, assim, todo conteúdo novo, ele exige um pouco mais de preparo, de preparação, de tempo, de disponibilidade para que você consiga aprender, adequar, organizar, preparar. Então, assim, eu fiz algumas provas participei de alguns eventos de orientação urbana e me perdi. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou propor isso para os alunos? Eu não consigo me encontrar, me localizar no mapa. Então, assim, eu tive que rebolar para conseguir aprender um pouco das coisas, né, do esporte e tal. Mas, assim, o principal mesmo foi, assim, além de eu ter que ter tido aprendizagem técnica para passar, eu tive que ter uma reflexão bem grande comigo mesmo, com a minha postura, para ver por que eu estava querendo ensinar aquele conteúdo, né? Porque já que vamos colocar que eu tinha 4 horas de preparação para todas as aulas da semana e eu estava utilizando isso e mais um pouco para preparar uma atividade para os meus alunos. Então, por quê? Por que aquele assunto era importante? Então, isso me fez refletir sobre toda a minha prática pedagógica. Por que eu ensino vôlei? Por que eu ensino basquete? O que meu aluno vai aprender com esse conteúdo? Se eu estou numa instituição que visa uma formação omnilateral, qual é a formação unilateral que eu estou propondo com os outros conteúdos que eu estava trabalhando, que teoricamente eu estou vendo na corrida de orientação e lá eu não estava preocupada anteriormente. Então, isso mexeu muito comigo mesmo, de sentar e ter uma crise existencial, porque minha prática estava toda errada até então, né? Que eu estava ainda utilizando fundamentos, estava utilizando algumas brincadeiras, alguma estratégia, mas assim, a minha prática não estava sendo direcionada para uma formação omnilateral. E isso foi muito difícil me questionar depois da minha prática de orientação, né? Então, acho que a dificuldade maior foi essa, eu me reorganizar quanto professor e como postura docente. E meus cachorros estão tentando destruir aqui o quarto. E a parte de prática positiva foi que
Eu acho que foi derivada dessa mesmo. Foi assim, você vê que a atividade que você propôs, ele realmente trouxe algo de novo para os alunos. Você vê a motivação, você vê a vontade de participar, inclusive daqueles alunos que você tinha dificuldade de tirar da arquibancada, né? Então, assim, você vê que eu não sei se isso foi pelo conteúdo, foi porque eles perceberam em mim uma nova professora que estava empolgada com o conteúdo também, né? Porque tem isso, você passa muito sentimento para os alunos daquilo que você está ensinando, né? Então, eu acho que o ponto positivo e o ponto negativo estão muito articulados, porque o que exigiu demais de mim uma preparação e que me proporcionou, assim, uma dificuldade que eu tive que superar, essa superação da postura da Flávia que chegou até os alunos, foi um ponto positivo. Eu falo muito, desculpa. Ok, obrigada, Flávia. Eu ia falar exatamente isso, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir só a Camila e o Marcelo para ser mais sucinto, né, nas respostas. Camila, por gentileza. Bom, então, eu não tive tantas dificuldades assim, né? Porque a gente fez as aulas do álbum todo de acordo com o nosso plano de aula que a gente já tinha nas aulas de orientação para aplicar, né? No Colégio de Aplicação Pedagógica, no projeto de Escola de Aventura. E aí, conversando com a professora Eli e o professor Juliano, nós fomos ajustando o álbum de acordo com essas aulas. E eu acredito que a maior dificuldade mesmo foi não poder estar aplicando presencialmente, né? Que infelizmente, mas eu espero que num próximo momento, né, assim que tudo melhorar, se Deus quiser, a gente consiga estar aplicando presencialmente para eles. Mas eu gostei muito dessa experiência porque é uma forma, né, das crianças aprenderem e registrarem o que eles aprenderam, né, como um feedback, numa forma divertida, gostosa, que eu acho que eles vão gostar bastante. Obrigada, Camila. Marcelo? Então, o nosso maior desafio, acho que vem da própria questão problematizadora aí, que é essa variedade de terminologia. Na hora que a gente enfrentou isso, a gente buscou forjar essa alternativa, que foi trabalhar com práticas de orientação. E, na verdade, a gente está trabalhando conforme a própria Flávia mencionou, né, com a questão da formação de professores, porque a proposta da Fernanda é uma sequência didática para o ensino superior dos cursos de licenciatura em Educação Física. Então, como é que a gente faz, pensando nisso que Flávia mencionou, como é que a gente propõe o ensino da orientação rompendo com essa questão meramente tecnicista, que é o ensino da bússola, do mapa. A gente não buscou e não busca essa questão do esporte, mas é da experiência da orientação. E daí nós nos aproximamos, eu acho que esse foi o ponto positivo, nos aproximamos do Boaventura de Souza Santos, das epistemologias do Sul e do Paulo Freire, para poder mostrar que o professor de educação física, ao fazer o uso da orientação, ele pode ultrapassar os muros da escola e utilizar a orientação para problematizar o espaço, a realidade social em que esses alunos estão inseridos. Então, é isso que a gente está provocando nos alunos no ensino superior, para que eles vejam na orientação uma possibilidade de diálogo tematizado. No nosso caso, a gente estava utilizando o meio ambiente, a questão da saúde, né? E nós estamos levando os alunos para o bairro para poder viver essa experiência como se fossem alunos do ensino fundamental. E, posteriormente, a gente retornar na verdade, nessa sequência pedagógica, né, retornar e encontrar dentro dessas duas temáticas elementos que poderiam ser problematizados com os alunos. Então, é trazer essa experiência do uso da orientação não meramente como um esporte, mas como um conteúdo ou uma cultura corporal de movimento que vai ser tematizada, né, propiciando um processo que eu diria assim, muito próximo do que o Beth usa, né, da pedagogização das culturas corporais de movimento. Então, acho que esse foi o ponto positivo, né? Está sendo para nós um momento de aprendizado. Desculpa o tempo aí, Priscila. Sem problemas, Marcelo. Pessoal, eu queria imensamente agradecer, né, essa oportunidade
da organização, né, do CBA, em fazer esse convite, né, para mediar aqui o GT, coordenar o GT. E é um momento, assim, riquíssimo, né, porque a gente troca experiências, né, a partir dos trabalhos que são apresentados, né, vocês apresentaram trabalhos super importantes, né, a questão, quando o Flávio coloca lá, da falha da interdisciplinaridade. Nossos alunos que vão para estágio, eles sempre falam sobre isso, né, da dificuldade de dialogar com os outros professores. A gente precisa refletir isso mais no contexto educacional, né? Parece que cada um trabalha lá na sua caixinha, né? Educação física, professor de português, matemática, história, geografia, e tem essa dificuldade, né, de dialogar na própria escola. Às vezes a escola não abre, né, espaço para isso, né? A ideia do álbum de figurinhas que a Camila colocou, né? Nossa, super legal, né? Adorei o trabalho que ela coloca, né? E é uma pesquisa de mestrado, né, professor Marcelo, que o senhor está orientando, da Fernanda, né? Também super relevante, né? Esses momentos assim de congressos, desses eventos, é muito legal, exatamente para trocar essas experiências, né? E para dar continuidade à discussão dessa temática que a gente tanto gosta, né? Pessoal, a gente precisa encerrar porque o evento continua, mas antes disso, eu queria que vocês abrissem as câmeras, né, para a gente tirar uma foto, né, um print, pelo menos para se aproximar um pouquinho. E, claro, se possível, né, a gente poder publicar lá no Instagram do CBAA. Olha aí as pessoas aparecendo. Deixa eu fechar aqui. Mas fiquem à vontade. Posso lá? No 3, tá? 1, 2, 3. Eu acho que foi. Deixa eu ver se deu certo aqui. E aí, agora, dá continuidade, né? O evento tem uma... Deixa eu só conferir aqui. Na programação, né? Vai ter uma mesa redonda agora, às 10h15, né? Aventura no Cerrado. Às 11h15 tem uma oficina, né? Também com o Dimitri, né? Pedagogia da Aventura. E segue aí o evento também à tarde até amanhã, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A gente está à disposição. Vanderlei, Humberto, muito obrigada aí pelo apoio. Lembrando, tá? A lista de presença, acho que todo mundo já assinou, né? Que a gente colocou várias vezes aí no chat. Então, pessoal, bom dia para vocês, bom evento. Fiquem bem e se cuidem. Tchau, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia.